Chegamos ao quinto domingo da Páscoa. A gente volta a falar. Estamos novamente falando e dizendo e anunciando que o acontecimento pascal é tão importante para a vida da igreja que a gente não se contenta em falar só no domingo de Páscoa. Por 50 dias, a liturgia, as ações da igreja, o nosso comportamento revela a gratidão diante desse acontecimento. A ressurreição de Jesus é algo tão essencial que marca indelevelmente a experiência cristã. E a gente já não consegue mais olhar para a vida e olhar para os acontecimentos sem perceber e sem entender o quanto que Deus é bom e se manifestou em Jesus Cristo com toda a graça e a misericórdia para a salvação do mundo inteiro. Nesse quinto domingo, a gente lê o Evangelho de João 14, 1-12. João 14, 1-12. Que é um texto um pouco difícil não no sentido de dificuldade, ele é difícil porque ele faz alguns recortes no texto e a gente precisa estar mais atento para poder compreender do que é que João está falando. Mas é um texto muito interessante, porque ele vai falar primeiro sobre a questão da fé. E ele fala que a fé é justamente aquilo que deve estar dentro do coração, para que o seu coração não se perturbe. É necessário ter fé para que o seu coração não entre em pânico. Engraçado porque essa expressão, às vezes, ela é entendida de uma forma muito violenta. Porque as pessoas dizem assim, quando encontram alguém que está sofrendo, que está passando por algum problema mais grave, que está passando por uma depressão. Não põe Deus no seu coração e isso vai embora. Não é tão simples assim. E não é disso que João está falando diretamente. O que João está dizendo é que a fé é aquilo que faz com que o nosso centro de comando, que na experiência cristã se chama coração, o nosso centro de comando, ele vai estar sempre se apoiando em algo e vai estar sempre encontrando ponto de partida para dar o passo seguinte. Ter fé para que o coração não se perturbe é justamente você ter esse ponto de partida para você dar o passo seguinte. E é nesse sentido que Jesus vai dizer, na casa do meu pai tem muitas moradas. Porque ele vai colocar como critério que nós estamos a caminho e nós estamos a caminho de uma casa, de uma morada. Nós estamos a caminho de um lugar onde o Pai preparou. Que a gente podia pensar assim, é o nosso quarto de origem. Sabe, quando você vê no filme, quem é pobre não tem essas coisas, mas a gente vê em filme, né? O menino, a menina, o menino saíram, foram estudar, mas tem lá o quarto de criança no quarto da mãe. A casa do pai é justamente esse quarto da nossa primeira experiência, onde a gente pode voltar, onde a gente vai voltar para a casa do pai, a morada do pai. E essa morada foi preparada com muitas possibilidades para que ninguém se sinta de fora, para que ninguém fique de fora, para que ninguém se coloque numa posição de estar fora do caminho que o Senhor preparou. E o tema básico desse Evangelho de João é o tema do caminho, porque Jesus fala, eu estou indo e vocês sabem o caminho. E ele vai receber a seguinte lembrança, mas nós não sabemos para onde vai. E se nós não sabemos para onde vai, como saberemos o caminho? E na verdade, Jesus vai retomar a catequese. Eu estou com vocês e eu estou dizendo o tempo inteiro que eu vim da parte do Pai e que eu vou voltar para a casa do Pai. E para onde eu vou voltar é justamente o lugar que o Pai preparou para toda a nossa vida e para toda a nossa experiência humana. E portanto, é para lá que eu estou indo. E esse caminho é porque eu mesmo sou o caminho, a verdade e a vida, diz o Senhor. Quando a gente lê esse texto, a nossa tentação é dizer assim, Jesus é o caminho, a verdade e a vida, é como se a gente tivesse que se agarrar ao nome de Jesus para a gente poder fazer esse caminho.
Mas eu desconfio que João está falando de uma coisa um pouco mais complexa. Ele está falando que o caminho que a gente vai seguir é que pode ser o caminho de Cristo ou não. E se for o caminho de Cristo, é necessário que a gente entenda que é um caminho de seguidores. Portanto, é um caminho de quem vai aprender a andar com Cristo. E vai aprender as coisas que Cristo tem que ensinar. E vai aprender as coisas que Cristo gostaria que tivesse na nossa vida. E vai aprender como reagir diante das situações que o próprio Cristo enfrentou, mas que também nós devemos enfrentar ou podemos enfrentar. É nessa perspectiva que quando ele fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ele não está dando um jargão, ele não está dando uma frase para a gente escrever no para-choque do caminhão. Ele está dando para nós um projeto de vida. Eu sou o caminho, portanto não é parado. Eu sou a verdade, portanto eu tenho um conteúdo, eu tenho um critério de vida, eu tenho um propósito de vida, eu tenho uma proposta para a sua vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. A vida que eu estou propondo para vocês é uma vida que não é de se abastar nos palácios, mas é uma vida de serviço, de caminhada. É uma vida que se experimenta na construção e no conjunto dos fatores que nos levam ao serviço, ao entendimento, ao encontro, à atenção, à preocupação com a vida do outro. A gente às vezes esquece de pensar nisso. E a gente acaba transformando uma frase de Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida, numa espécie de slogan para vender a fé. Então a gente, para dizer que a nossa fé é a fé verdadeira, a gente diz, mas Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Mas a gente nem para pensar que o que significa esse caminho, o que significa essa verdade e essa vida. Que são critérios que o próprio Evangelho vai nos dar e são critérios que o próprio Jesus vai apresentar na sua vida. Por isso que dizer que ele é o caminho se implica em dizer que aquilo que ele fala, aquilo que ele faz, aquilo que ele orienta, aquilo que ele nos traz, é de fato algo que tem valor. E por causa disso, eu entro no caminho e eu me torno também participante dessa caminhada. Eu não fico assistindo o caminho de Jesus, eu participo desse caminho, andando e fazendo essa caminhada junto com Cristo. Na verdade, a gente tem dificuldade de pensar nisso, porque durante muito tempo a catequese da igreja era uma catequese sacramentalista, que era uma catequese que pedia para a gente trazer os filhos para a igreja, porque tinha que batizar, porque tinha que fazer a primeira comunhão, porque tinha que fazer a crisma, porque tinha que casar, porque tinha que dar a unção para o doente antes dele morrer. A gente esqueceu de lidar com as motivações e a gente esqueceu de perceber como que as motivações possam nos trazer sentido para a vida. Conto para vocês uma experiência que eu tive no domingo passado, na porta da igreja. Acabada a missa, naquele momento em que você atende um, atende outro, fala com um, fala com outro, sempre tem 2 ou 3 adolescentes que vêm de outros lugares, de outras paróquias, e eles trazem aquele papelzinho para a gente assinar, para comprovar que ele veio na missa. E tem um menino muito interessante que toda vez que ele vem, eu brinco com ele dizendo, escuta, você sabia que essa assinatura aqui que eu faço e mais R$15, você consegue entrar no cinema? E ele sempre brinca e ele sempre tem uma tirada inteligente. Aí hoje ele me disse assim, e estava junto com a mãe e com o irmão, ele me disse assim, eu não sei por que exigem isso da gente, porque eu sempre fui à missa, porque meus pais me ensinaram e porque eu acredito que o que eu estou fazendo é de fato o mistério da salvação que vem de Deus. Adolescente. E aí eu fiquei pensando, claro que não posso falar isso para um adolescente, mas eu fiquei pensando, talvez você já seja fruto dessa nova mentalidade que a igreja começou a fazer
ali quando começou com a experiência da catequese renovada e que depois foi sendo aperfeiçoada durante todo esse tempo. Porque até quem se formou antes da catequese renovada entendia que a obrigação de ir para a missa era uma obrigação de fato legal, apenas uma obrigação burocrática. Você tem que ir na missa, ponto, acabou. A gente esqueceu de fazer a motivação e a gente esqueceu de fazer o entendimento dos frutos daquele encontro. Porque, na verdade, a Eucaristia não é uma burocracia, né? Eu participar de uma catequese crismal ou de uma catequese da primeira comunhão não é uma burocracia, é um momento de encontro com o próprio Jesus, porque ele é o caminho, a verdade e a vida. Motivar as crianças, os jovens, motivar as pessoas para o encontro com Cristo não deveria ser através da obrigação ou através do legalismo, mas deveria ser a partir dessa vontade. Se Cristo, eu acredito em Cristo e eu sei que aquilo que ele propõe é um caminho que nos faz amadurecer a nossa própria opção e o nosso próprio conhecimento, eu quero fazer esse caminho com Cristo. Porque depois que eu tenho o encontro com ele, eu colho os frutos desse encontro na minha vida. Ainda que não seja algo imediato, porque tem coisa que a gente vai aprendendo e depois vai ser utilizado numa outra fase da nossa vida. Mas o interessante é essa motivação. Quando Jesus fala no Evangelho, vocês sabem para onde eu estou indo e vocês sabem o caminho. E que o apóstolo fala assim, não, nós não sabemos. É isso. Nós não sabemos porque queremos aprender. Nós não sabemos não porque a gente quer surfar na onda de Cristo, mas nós queremos aprender o caminho de Cristo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E por causa disso mesmo, o meu encontro não é um encontro de obrigação, não é um encontro de legalismo, não é um encontro de faz de conta, mas é um encontro que faz com que a minha vida tenha sentido. E aí a gente volta para o Evangelho. Nesse momento em que a gente está celebrando ainda o tempo pascal, a presença de Cristo no nosso meio é uma presença para lembrar para mim e para vocês que Ele é o caminho, a verdade e a vida, mas não para a gente surfar na onda dele, como se a gente quisesse pegar carona. Não, é um caminho do qual eu sou vocacionado, eu sou chamado. É uma experiência única, individual, irrepetível, que eu vou fazer a partir da minha proximidade de Cristo. E aí eu vou poder conhecer Ele como caminho, Ele como verdade e Ele como vida. O problema é que a gente nem sempre quer fazer esse processo de aprendizado. Às vezes, muitas vezes, quantas vezes, a gente quer uma religião apenas da obrigação. A gente quer uma religião da norma e do cumprimento da norma. Porque, de algum modo, nossa fantasia é, se a gente ficar só nessa coisa da obrigação, a gente simplesmente cumpre e quando não cumpre a gente confessa e aí está tudo bem. Mas essa ideia do caminho, da experiência, do autoconhecimento, do conhecimento do Cristo, da percepção dos outros que estão na mesma direção que eu, esse é o grande projeto da vida comunitária. A gente não está na igreja para cumprir obrigação. A gente não recebe o sacramento porque senão a gente vai para o inferno. A gente está na igreja para fazer esse processo do descobrimento de quem é Jesus, do entendimento de quem sou eu, da percepção das outras pessoas que caminham comigo e daqueles que ficaram caídos pelo caminho, para que eu desenvolva o projeto, a proposta e o ensinamento de Jesus. Mas a gente nem sempre consegue fazer isso. A gente faz uma igreja de apenas burocracia. E o que é mais triste, nossos encontros acontecem porque são obrigados e os resultados se perdem porque na hora que a gente não for mais obrigado, a gente se afasta, porque a gente consegue viver muito bem longe daquilo que a gente foi obrigado a fazer. Vocês sabem do que eu estou falando.
Quantas pessoas que só permaneceram na comunidade somente enquanto eram obrigadas a permanecer. A hora que terminaram, ou que se mudaram, ou que foram fazer faculdade, elas se afastam. E é engraçado, porque daí, tanto os pais quanto a própria igreja diz que a culpa está na universidade. E eu discordo. A culpa está em nós, que fizemos com que essa criança, esse adolescente, ficasse o tempo inteiro amarrado dentro da igreja, que na hora que ele se sente livre, ele escapa. E ele diz assim, a igreja não serve para nada. Jesus, ele pode até ter um respeito pela pessoa de Jesus, mas a experiência comunitária, a experiência sacramental não servem para nada. Porque o que foi ensinado para ele foi só cumprir obrigação. Foi só fazer aquilo que os adultos queriam que ele fizesse. E a gente esquece de fazer o caminho da motivação, do aprendizado, do entendimento, da busca por encontrar sentido naquilo que se faz. Estamos perdendo gerações e gerações. Não porque a igreja não tem o que oferecer, não porque o propósito de Cristo não tenha valor no coração dessa juventude, mas é porque nós ainda insistimos no erro. Transformamos a fé numa obrigação vazia, jurídica e temporária. Enquanto eu for obrigado, eu faço. Depois, eu faço do jeito que eu quiser e me torno presa fácil de tantas pregações malucas que tem por esse mundo. Cuidemos, tratemos de despertar na gente mesmo e no outro o sentido da vida comunitária, a importância do encontro, o momento privilegiado de estar junto com as outras pessoas, olhando na mesma direção e dizendo, é para lá que eu vou, porque Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Fiquem bem, coragem, ânimo. Se você gostou desse vídeo, compartilha com seus amigos, nos seus grupos de WhatsApp. Se você achar que vale a pena, deixa um joinha e se inscreva no canal. Eu deixo a você meu abraço e meu sincero agradecimento pela sua presença nesse nosso projeto. Um abraço.